Graça e paz, queridos. Deus abençoe a todos. Estamos iniciando essa matéria chamada de teontologia, conhecida como a doutrina de Deus. A doutrina de Deus. Tá bom? Essa matéria seria mais conhecida como teologia, mas esse termo teologia abrange todas as matérias que estudam a palavra de Deus nos seus devidos segmentos. Então, nós usamos o termo teontologia, tá bom? A palavra ontologia, né, é o estudo do ser, o estudo do ser. Então, por isso, fica teosontologia, seria isso. Então, ontologia, estudo do ser, nós estamos estudando o ser de Deus. Para começar, logo de cara, eu quero avisar, quem aqui pode estudar Deus, pelo amor de Deus? Não tem como. É um termo teológico, acadêmico, para tentarmos racionalizar, ou seja, tentar colocar de uma forma racional o que vamos tentar fazer para entendermos no racional. Mas não há como estudar a Deus. Quem pode estudar a Deus? Será que Deus é uma coisa para ser estudada? Será que Deus é alguma coisa que pode ser colocada no microscópio para ser avaliada? Não tem como. Então, a teologia, ela nos levará a esse processo de mergulharmos no ser de Deus. Então, eu, Natanael, defino que a ontologia é o ser e teontologia é como nós podemos mergulhar no ser de Deus, como podemos compreendê-lo melhor, tá bom? Então, quando nós falamos de teontologia, não estamos falando de estudo de Deus radicalmente, não é isso, não é isso, embora a etimologia da palavra está falando isso. Ontologia, estudo do ser, estudo do ser. Aí se tem teos antes, que é teos, Deus. Então, o estudo do ser de Deus. Também não fica legal, o estudo do ser de Deus. Repito, definiríamos melhor como o processo de como mergulhar no ser de Deus. Como ser tocado, como se ligar ao ser de Deus. Esses são os temas que pelo menos a teontologia vai trazer. Você sabe que teologia se refere ao estudo de Deus e a teontologia, por sua vez, passa a ser o estudo do ser, tá bom? A história desse termo diz que o termo foi originado dentro da própria filosofia. O responsável pelo uso e definição do mesmo foi o próprio Platão, 428 a 348 a.C. Nesse sentido, o caro filósofo a usou para se referir aos deuses da mitologia grega, ou seja, o despertar, ou a curiosidade, ou a incumbência dos gregos em estudar os seus deuses, estudar a crença, a dedicação a seus deuses, isso já era a teontologia para eles. Então agora vamos nos referir a um só Deus, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, na cultura judaico-cristã, ao Deus que é apresentado biblicamente para nós. Tá bom? Então, o ser de Deus é o que está em pauta. Alguém, isso não está na apostila, mas você pode anotar essa referência. Romanos 11:33. Te convido a ler Romanos 11:33 ao 36. Vou anotar aqui. Romanos 11:33 ao 36. Olha o que diz aqui em Romanos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?
O quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Bom, esses versículos estão revelando algo categórico que é apresentado sempre nas Sagradas Escrituras, é a profundidade e os próprios atributos desse Deus. Esse Deus que é um Deus transcendental, um Deus que é espírito, um Deus que é atemporal, um Deus que, para falar conosco, usa alegorias, usa a letra, usa homens para escrever sobre ele. Mas quem é Deus? Aonde está Deus? Alguém já se perguntou quem de fato é Deus? Então, queridos, esse tema é muito profundo e a gente nunca numa sala de aula, inserido numa disciplina que vai poder ter uma dedução, né, e definição clara do que é Deus. Mas podemos, à luz das Escrituras, nos aprofundizar. Ninguém nesta terra conhecerá em toda a sua totalidade o ser de Deus. Porém, existe uma pessoa, inclusive nós já estudamos Cristologia. Cristo Jesus é a pessoa que nos revela o próprio Deus. É impossível ter a revelação de quem é Deus a não ser por uma pessoa. É impossível a não ser por uma pessoa chamada Jesus Cristo. O Filho de Deus, ele é a revelação do próprio Deus. Ele disse para Felipe: quem vê a mim, ele vê o Pai. Então, essa revelação, com certeza, nos leva às Escrituras, nos leva a uma compreensão profunda de quem é Deus, como é a sua manifestação desde a crença judaica, também para o cristianismo, a cristandade, e para nós como igreja, principalmente. Eu vou lhe falar, todo ser humano, queira ele ou não, ele vai ter intrinsecamente uma ligação com a deidade. Qualquer cultura, como nós já vimos aqui, você vai ver deuses adorando pedra, adorando a lua. A essência da deidade dentro dele, de que há algo maior, de que há algo superior, de que há algo transcendental, que não pode ser explicado. Na sua seu modo de ser, na sua idiosincrasia, no seu modo de agir, o homem inventou deuses, criou religiões, criou metodologias, enfim, queridos, vamos encontrar muito isso. Então, mas todo ser humano vai subentender, queira ele ou não, que de fato há um Deus todo-poderoso. E o lindo é que nós temos uma resposta nas Sagradas Escrituras. Quem encontrou Deus nas Sagradas Escrituras? Quem já encontrou uma revelação de Deus nas Sagradas Escrituras? Então, as Escrituras esquadrinhadas vão revelar a pessoa do Cristo, que é a nossa ligação. Ele é o caminho. Vocês estavam estudando Cristologia, você internauta também já estudou Cristologia, e aí temos a melhor base, porque a teologia vai fazer parte das disciplinas que fazem esse conjunto da teologia sistemática, ou seja, é a base de alguém que de fato começa a ter estrutura e ortodoxia doutrinária dentro dele, como pessoa, como cristão, como alguém da fé, como igreja. E, enfim, precisa ter isso para poder subsistir, viver isso, argumentar e crescer para que ele entenda de fato quem é Deus. Você conhece Deus? Se alguém lhe pergunta, você conhece Deus? Você responderia o quê? Se alguém lhe pergunta, você conhece Deus? O que você responderia? Som está dizendo sim. Hoje eu vou fazer apelo aqui. Quem conhece Deus, levanta a mão aí, vai. Tem gente que está com medo. Como é que é isso, conhecer? O que você está se referindo? Conhecer é conhecer. Quem conhece Manaus aqui, levanta a mão. Pronto, conhece Manaus. Agora, quem conhece Deus? Pronto, você conhece ou você não conhece. Essa é a convicção que nós temos que ter. Porque quando falamos em conhecer a Deus, nós entramos no campo do abstrato, entramos no campo do espiritual.
entramos no campo, racionalmente, das indefinições. Bom, como assim conhecer Deus? De fato, vai me perguntar, o que é? Então, se alguém diz, eu conheço Deus, então me explique, por que você conhece Deus? Me dê evidências que você conhece Deus. E aí eu te falo, muita gente que está inserida num contexto de igreja, gagueja, e nós começamos a gaguejar. Então me argumente que Deus existe, me prove que Ele existe, aonde Ele está, que evidência você tem, até do racional, que de fato Deus é real, que esse Deus se relaciona com você. Qual a maior prova que você tem que Deus de fato fala com você? Complicado, né? Complicado. Mas isso, a luz das Escrituras, começa a se tornar algo corriqueiro, cotidiano, de quem de fato aceitou a Cristo como seu Salvador. Todos aqueles que o conheceram, deu-lhes potestade não somente de conhecer a Deus, mas de serem chamados filhos de Deus. Eu fui adotado. Eu fui abandonado na rua da amargura e Jesus me adotou e me levou ao Pai e Ele me inseriu na estrutura de família. Então preste atenção. Há alguém que vai demandar de você, conhecedor de Deus, entre aspas. Há alguém que vai lhe perguntar, há alguém que vai lhe questionar, alguém vai colocar em pauta teu relacionamento com teu Deus. E se eu não me fortaleço nisso, não numa numa sala de aula, não numa matéria, mas numa estrutura como estilo de vida, eu vou deixar a desejar como representante de Deus aqui na terra. Somos embaixadores em nome de Cristo, mas embaixadores de quê? De um reino sobrenatural. Então a teologia ela precisa ser estudada constantemente, porque as pessoas podem estar cometendo alguns erros. E às vezes essa sistêmica religiosa nos engana, nos faz deturpar a imagem e o relacionamento verdadeiro com meu Deus. Teontologia. Não se espantem, mas vou lhe falar uma coisa. Se a gente aproveitar bem essa matéria, nós vamos sair mais crentes daqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Os estoicos, né, que são uma escola filosófica, inclusive apresentada por Paulo em Atos dos Apóstolos, os epicúreos também, eles tinham essa incumbência de estudar a teontologia, o ser de Deus. Quem é Deus? São deuses, é um Deus só que se personifica, enfim. Há uma declaração gloriosa na palavra de Deus que diz que Deus é Espírito. Espírito. Agora me defina, o que você entende por Espírito? Quem pode me definir aí? Vamos participar, gente. O que você define por Espírito? Poder de Deus. Espírito é poder. Sim, mas não me convenceu ainda. Vamos lá. O que é Espírito? Uma pessoa invisível. Não tem um homem invisível? Pronto. Uma pessoa invisível. Pronto, está saindo já alguma coisa. Uma pessoa invisível, alguém disse aqui. Quem mais? Tá, aí seria o Espírito Santo. Eu estou falando o que é Espírito. Algo, uma essência eterna. Sim, é uma característica de um Espírito. Mas o que é um Espírito? O Espírito, o que é algo que é Espírito? Um ser maior. Sabe, quando nós falamos Espírito, ele está dizendo é algo que não é visível, algo que não é limitado, algo que não é matéria, algo que eu não posso ver, algo que não posso tocar de uma forma tangível, algo que não ocupa espaço, algo que transcende no tempo. Isso é Espírito, algo não material. Imaterial se diz em português? Imaterial? Imaterial, foge da dimensão física. Agora, como se relacionar com algo que não é material, que eu não vejo, que eu não escuto, que não posso tocá-lo e posso afirmar? Pois bem, Samaritana, capítulo 4 de João. Mulher, chegou a hora,
dos verdadeiros. Se ele diz verdadeiros, é porque existe o falso adorador. Verdadeiros adoradores. Existe o adorador pirata, falsificado, é igualzinho ao original. E é bom sempre perguntar para a pessoa lá, você é pirata ou original? Mas eu não vou entrar nesse litígio. Olha, os verdadeiros, os originais, adorarão o Pai em espírito. E é verdade, mas começa com em espírito. Então, em primeiro lugar, eu tenho que me desfazer de tudo que é relacionamento, aliás, da ideia de relacionamento com base no mundo físico. Porque se você tem um gatinho, você tem afeição com o gatinho, né, ele fala miau, você dá comida, você toca nele, ele vem, brrr, faz assim e tal, pronto. Se eu tenho um filho, uma esposa, a dimensão de relacionamento. Embora tudo isso vai servir de alegoria, mas presta atenção, nós vamos ter que entrar numa dimensão que o nosso raciocínio não compreende.